Mary acendeu as velas e pediu ao bom Jim que lhe clareasse a visão, lhe dando assim a chance de lutar pelo decruzamento de Laura. Passou alguns minutos em frente ao altar e então organizou os demais itens que trouxera em um canto do cômodo. Olhou à sua volta e se sentiu motivada a examinar minuciosamente cada objeto que ali estava. Coisas da casa, até onde pôde notar. Em uma pequena mesa redonda encostada por detrás de alguns pedaços de madeira, viu um porta-joias de porcelana em formato de coração. Mary tocou a relíquia com cuidado. Afastou a grossa camada de pó que o cobria e sentiu que suas mãos recebiam um impulso que se espalhava por todo o seu corpo. Fechou os olhos e, como por encanto, se tornava espectadora de uma cena em que se desenrolava diante dos seus olhos. Nancy subia apressada a escada do sótão com uma caixa nas mãos enquanto Edith lhe dava suporte, amparando-a por trás para que não perdesse o equilíbrio. Não há alguém que possa fazer isso para você? Prefiro não envolver os empregados nisso. Não entendo como tolera esses empregados. Nancy colocou a caixa sobre a prateleira e Edith a abriu, retirando alguns objetos com cuidado. Terá que manter Jonathan longe deste sótão. Não é bom que ele ponha os olhos no feitiço. Conseguirá fazer hoje? A lua minguante ainda não entrou. Vamos ter que esperar um pouco mais. Não posso esperar tanto tempo. Jonathan está cada vez mais distante. Não sei mais o que fazer. Estou desesperada. Nancy cobriu o rosto com as mãos e entregou-se a um choro copioso. Acalme-se, Nancy. Estou aqui para lhe ajudar. Não sei o que farei se Jonathan romper nosso compromisso. Não posso imaginar minha vida sem ele. Precisa fazer alguma coisa, mamãe. Precisa me ajudar. E acaso não estou lhe ajudando? Vendi nossa casa em Nova Orleans e vim para cá para quê? Não podia ficar só com aquele inútil do seu pai que não presta para nada. Estava tudo indo tão bem. Agora mal conversamos. Será que está interessado em outra mulher? Já lhe disse que não há outra mulher. Talvez ainda não tenha nada concreto, pode ser que ele esteja apenas interessado em alguém. Se alguém cruzar seu caminho, daremos um jeito. Por enquanto é inútil preocupar-se. Nancy correu para os braços de Edith, como uma criança desamparada. Mary abriu os olhos e trazia nos lábios o gosto salgado das lágrimas de Nancy, como se estas tivessem molhado seu próprio rosto. Então é isso. Edith é a mãe. Mary colocou o porta-joias de volta ao seu lugar e voltou ao altar para agradecer a dádiva recebida. Agora conseguia ver tudo com clareza. A fragilidade de Nancy e a astúcia de Edith. Deixou o sótão quando o sol começava a despontar no horizonte. O silêncio ainda dominava cada cômodo. Mary respirou fundo e se sentou no sofá para esperar a casa despertar. Capítulo 22. No cômodo aos fundos da casa de flores, Edith voltava da rua com uma sacola de pães. Joane já estava de pé. Varria o pequeno cômodo visivelmente desanimada. Precisa arrumar outro trabalho. A loja não está vendendo quase nada. Não tenho dinheiro para fazer uma reforma. Se continuar assim, a atendente vai embora por falta de pagamento e não sei onde encontrarei outra morta de fome como Betty que aceite ganhar tão pouco. Sabia que as coisas aqui em Nova York seriam mais difíceis. E o que queria que eu fizesse? Que deixasse sua irmã enlouquecer aqui sozinha. Papai estava cuidando dela. Ora, faz-me rir. Aquele lá não cuida nem dele mesmo. Em Nova Orleans ao menos tinha seus clientes que ajudavam um pouco no fim das contas. Aqui quase ninguém acredita em tais coisas. Sua antiga patroa não pensa assim. Deveria esquecer-se um pouco de Laura e preocupar-se mais com Nancy.
Às vezes acordo de madrugada com um choro desesperador. Estou certa de que se trata de minha irmã. Desde quando ouve coisas? Até onde sei, incorpora espíritos, agora nem isso faz. Estou bem servida. O que pretende fazer para ajudar Nancy? Nancy só terá paz quando acabarmos com a madame. Sabe disso. Por que alimenta esta insanidade em Nancy? Que insanidade? Sabe bem que querem fazer mal à sua irmã. A tal moça veio de Nova Orleans cheia de truques. Lhe falei da tal mulher que apareceu para mim. É coisa dela. Preciso de alguma coisa da madame para reforçar o feitiço. Quer que eu volte lá? Deixe de ser idiota. Sabe bem que não pode. Só eu tiver total controle da situação. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Não posso ficar escondida aqui a vida inteira. O que quer que esteja pensando em fazer, é bom que faça logo. Já não estou suportando mais esta situação, mãe. O que está dizendo? Por que você e sua irmã não saíram a mim? São como o pai de vocês. Fracas, desorientadas. Ah, não fosse eu para colocar tudo em seu devido lugar. Joane largou a vassoura e se sentou. Estava cansada demais para discutir mais uma vez. Edith sabia que as regras do jogo estavam mudando e o pior, sentia que suas mãos estavam mais fracas para os cruzamentos. Suas intuições lhe falhavam e a agonia de Nancy atormentava ainda mais. Jonathan e Laura desceram para o café da manhã juntos. Mary e Ina terminavam de colocar a mesa. Bom dia, Mary. Como passou a noite? Muitíssimo bem, Laura. Obrigada. E quanto a você? Muito bem. E nenhum sinal de pesadelos. Isso é bom. Muito bom. Conversei com Ina sobre alguns incensos de folhas que precisam ser acesos em alguns cantos da casa. Tudo bem? Sim, claro. Sem problema algum. E quanto a você, Ina, conseguiu descansar bastante? Sim, senhora. Estou completamente renovada. Obrigada. Mary já lhe contou a novidade? Novidade? Não, senhora. Jonathan sorriu para a esposa. Laura, não acha melhor que a própria Lúcia conte? Não mesmo. Não contei ontem porque não quis incomodá-la em seus aposentos. Do que se trata, senhora? Ina demonstrava curiosidade contida. Thomas e Lucy estão, digamos, se conhecendo melhor. A revelação pegou Ina de surpresa, por Deus. Thomas e a senhorita Lucy. Sim, Ina. Ao fim das contas, seremos todos uma só família. Confesso que jamais imaginaria tal coisa. Deixarei que Lucy lhe conte os detalhes. Jonathan beijou a mão da esposa. Sente-se melhor agora, meu amor? Parecia que explodiria de vontade de falar com Ina. Laura retribuiu o gesto. Agora sim estou melhor, meu marido. Com licença, trarei mais leite. Ina deixou a sala de jantar de forma tímida. Senhora Lavu, infelizmente não poderei lhes fazer companhia por muito tempo. Tenho afazeres inadiáveis agora pela manhã, mas estarei de volta na hora do almoço. Jonathan tomou um gole de café apressado já se colocando de pé. Pretende almoçar aqui? Os olhos de Laura acenderam-se ainda mais. Sim, pretendo. Se comer tudo o que Ina lhe preparou agora. Lucy desceu as escadas e cumprimentou a todos. Que linda está essa mesa hoje. Ina caprichou. Sentou-se ao lado de Mary, que notou seu semblante radiante. Por falar nisso, já contei a Ina sobre você, Thomas. Ora.
Vejo que já está bem melhor, minha prima, ocupando-se com trivialidades alheias. Laura sorriu espontaneamente. Sua felicidade jamais será lugar comum para mim, Lucy. Lucy estava feliz muito além do que conseguia demonstrar. Sua visão do futuro havia mudado completamente. Não imaginava seus dias sem Thomas. Todos os seus projetos mudaram de lugar. Se via em um caminho calmo, após longo período de tormenta, onde o horizonte se tornava cada vez mais nítido. Mary compartilhava do clima agradável, mas seus pensamentos ainda estavam em sua visão no sótão. Esperou o fim do desejum para ficar a sós com Lucy e lhe informar sobre os próximos passos. Ainda não falaria sobre sua descoberta. Encontrei uma fenda na defesa de Edith. Agora darei o próximo passo. Pretendo voltar à loja novamente. Sua visão quanto suas intenções está mais clara. Sim. Lucy, provavelmente já leu algo sobre obsessão nos livros que lhe dei. Sim, quando um espírito desencarnado age sobre um encarnado de forma contínua. Exato. Agora quero que preste atenção no que vou lhe dizer. No caso de Nancy Edith, temos uma obsessão ao revés. De uma encarnada para uma desencarnada. No caso, Edith estaria obsediando a Nancy. Sim. Por mais estranho que isso possa parecer, acontece muito mais do que possa imaginar. E por que Edith faz tal coisa? Estou começando a montar esse quebra-cabeças, Lucy. Prefiro que ele esteja completamente montado para que conversemos. O que posso lhe dizer é que preciso enfraquecer Edith. E sei como fazer isso. Depois poderemos cuidar de Nancy. Há algo que eu possa fazer? Não, Lucy. É algo que terei que fazer sozinha. Obrigada. Mary levou em sua bolsa um frasco cheio de pó e um outro vazio. Foi até o cemitério do Bronx e coletou um pouco de terra. Na volta, parou na loja de flores. Entrou como se buscasse algumas rosas. Enquanto Betty separava as escolhidas, Mary pegou um pouco da poeira do chão, sobretudo no lugar mais próximo à entrada do corredor que dava para os fundos da loja e colocou no frasco vazio. Concluída a sua tarefa, pagou pelas rosas e deixou a loja. Mary voltou a casa com certa celeridade. Ninguém a viu entrar, o que facilitou sua ida ao sótão mais rápido que pôde. Tirou da bolsa os frascos e os colocou sobre o altar. Pegou uma vela preta e raspou a resina até que coubesse o pedaço de papel que havia preparado com o nome de Edith. Vestiu toda a vela com um óleo previamente preparado e acendeu. Colocou em um novo frasco a poeira da loja, a terra do cemitério e mais alguns itens que havia deixado descansado no altar durante a noite. Colocou a mistura ao lado da vela e falou algumas palavras que sabia de cor. Após algum tempo, Mary deixou a casa novamente, com as flores compradas nas mãos e a mistura na bolsa. Voltou ao estabelecimento de Edith com a desculpa de trocar algumas das flores compradas. Betty se viu envolvida em muitas novas petições de Mary, feitas para ocupá-la propositalmente a fim de ficar à vontade na loja por algum tempo. Assim que se viu sozinha, Mary espalhou sua mistura por vários cantos da loja. Pegou as flores solicitadas, agradeceu mais uma vez e saiu. Sua missão estava cumprida. Wynne e Lydia preparavam a mesa do almoço quando Mary chegou. Jonathan já estava na casa e esperou que todos se sentassem à mesa para falar sobre sua última descoberta. Sam me disse que não encontrou a tia de Joanne. Parece que a senhora a quem ela se referiu como sendo sua tia mudou-se há pouco mais de um mês e ninguém mais teve notícias suas desde então. E sobre Joanne, alguém lhe disse algo? Laura questionou algo indignada. Nunca viram Joanne. O que faremos, Jonathan? Não é estranho tudo isso?
E nem mesmo se interessou em receber seu pagamento. Mary tomou a palavra antes que Jonathan respondesse. Laura, não deve se ocupar com isso. Deixe que seu marido resolva tais questões. Mary tem razão, Laura. Tem feito tantos progressos. Lucy reforçou as palavras de Mary. Laura deu um longo suspiro. Sim, está bem. Peça ação que não permita a entrada de Johnny nesta casa até este assunto ficar claro. Ela não se aproximará, meu amor. Nem mesmo dos portões. Fique tranquila. Após a revelação de Jonathan, foi a vez de Mary pedir a palavra. Mary entendia que Laura estava em pleno processo de recuperação, mas entendeu ser correto deixá-la ciente da real ligação entre Nancy e Edith, ainda que tal informação pudesse lhe trazer algum desequilíbrio, seria algo pelo qual precisaria passar, para que fortalecesse ainda mais sua resignação em manter-se equilibrada por si só. Mary contou a todos sobre sua visão no sótão e da descoberta do parentesco tão próximo entre Edith e Nancy. Todos ouviam incrédulos. Não posso crer. Mãe e filha. Por Deus. Lucy não se conteve. A senhora as ouviu? As viu também? Jonathan tentava entender a dinâmica dos fatos, embora acreditasse em Mary e em sua revelação. Senhor Jonathan, imagino que seja difícil entender, e acredite, é difícil até mesmo explicar. O fato é que às vezes, quando toco algo, todo o entorno, onde tal objeto fez parte em algum momento, volta a se representar como era na ocasião. Neste caso, pude ver o sótão na época em que Lucy frequentava esta casa. Vi a cena exatamente como aconteceu. Então viu e ouviu o que falavam. Sim, eu era mera espectadora. Sem poder de ação, sem interação. Mary entendeu que aquela informação havia desestabilizado Laura mais que o esperado. Laura, não deve abalar-se. Edith é problema meu. Estou aqui para isso. O que move Nancy e Edith não deve ocupar nossa mente. Concordo com Mary, Laura. Já nem mesmo tem pesadelos. Suas dores de cabeça não existem mais. Edith e Nancy não podem mais lhe fazer mal. A não ser que permita isso. Estou de acordo com a senhorita Lucy, senhora. E eu de acordo com todas. Meu amor, se olhe, é outra pessoa. Graças a Mary esta senhora não tem mais qualquer efeito sobre você. Eu entendo o que dizem. As coisas são como são, Laura. Somos responsáveis apenas pela nossa maneira de pensar e de agir. Senhora Lavu, tenho uma dúvida. Sim, Sr. Jonathan. Os pesadelos eram causados por Nancy ou por Edith? O cruzamento feito por Edith fazia com que Laura fosse atraída para as zonas inferiores, inclusive de seus próprios pensamentos. A magia do voodoo, quando usada para o mal, tem essa característica: faz com que sua mente se torne a sua pior inimiga. Nancy usava o caminho aberto por Edith para chegar mais facilmente até Laura. E claro, a sensibilidade de sua esposa acerca das coisas do outro mundo, abriam e ainda abrem portas para infinitas conexões, inclusive as mais infelizes. Acredita que Edith seja um mero instrumento das influências de Nancy? Não, Sr. Jonathan. Nesse caso, Edith influencia Nancy. Isso é possível? Sim, Jonathan. Mary explicou-me pela manhã. É como uma obsessão ao revés, de encarnado para desencarnado. Mas qual seria o interesse de Edith em me prejudicar? Apenas pelo fato de tomar as dores de sua filha. Laura, naquele momento no sótão, não somente vi a cena em que se desenrolava diante dos meus olhos, como também pude tocar a alma das duas. O coração de Edith é negro como a noite. Já o coração de Nancy tinha apenas dor e sofrimento. Edith é a má influência. Isso posso lhe garantir.
Aquelas palavras causavam profunda angústia no coração de Jonathan. E Nancy, poderá ficar em paz quando tudo isso acabar? A situação de Nancy é deveras complicada, Sr. Jonathan. É importante darmos um passo de cada vez. Cuidarei de Edith. Ela deve ser detida imediatamente. Para o bem de Laura e de Nancy também. Agora preciso começar a preparar o banho de Laura. Uina, me ajuda? Sim, Mary, claro. Com licença, Sr. Jonathan. Mais uma vez obrigado, Sra. Lavu. Mary, Laura e Uina deixaram a sala. Lucy notou o semblante entristecido de Jonathan. Ei, sei que se sente culpado por Nancy. Entendo seu ponto de vista, mas lamentar algo que já não temos mais qualquer controle é desperdício de energia, não acha? É impossível não imaginar que tudo isso poderia ter sido evitado. Sinto uma sensação ruim de negligência, entende? Sim, entendo. Mary sempre diz que nada acontece sem a permissão de Deus. Se tudo isso está acontecendo, deve ter uma razão. Vamos fazer a nossa parte e confiar. É o que nos cabe. Você está certa, Lucy. E antes que me esqueça, ontem à noite Laura comentou sobre Thomas trabalhar no banco. Sem dúvida o rapaz demonstrou ser digno de confiança e no momento necessito mais de caráter do que de diplomas. Peça a ela que vá conversar comigo. Obrigada, Jonathan. É um homem bom. De fato, temos sorte de tê-lo em nossa família. Jonathan respondeu com um sorriso discreto. Capítulo 23. Alguns dias se passaram e Laura sentia-se mais equilibrada e confiante. A frequência dos banhos começava a diminuir, mas ainda usava gris-gris e acendia velas na capela da mansão todos os dias, a pedido de Mary. Thomas havia conversado com Jonathan, que lhe ofereceu o cargo de auxiliar, onde trabalharia diretamente com Charles, seu assistente. Mary não teve mais visões, nem mesmo buscou por elas. Estava contando os dias para que seu feitiço fizesse efeito e então pudesse visitar Edith da maneira que precisava. E esse dia, por fim, havia chegado em uma doce manhã de segunda-feira. Mary colocou suas contas de Erzuli, amarrou uma fina trança de palha da costa na cintura e na parte superior dos braços e seguiu para a loja de flores. Se surpreendeu ao chegar em seu destino e ver a loja com um aspecto de abandono ainda maior. As portas, entreabertas, denunciavam o mau andamento do negócio. Entrou devagar, tentando sondar a situação. Havia pouquíssimas flores à venda, murchas, quase mortas. Betty, a atendente, estava assentada em um canto da loja. Levantou-se a conta-gosto, pois não? Gostaria de falar com a Sra. Edith. Sra. Edith não está atendendo essa semana. Volte daqui a alguns dias. Não vim procurar atendimento. Trata-se de outro assunto. Poderia chamá-la? A moça olhou Mary dos pés à cabeça. Lembro-me da senhora. É cliente da loja. Qual é o seu nome? Mary. Diga que vim por parte do Sr. Jonathan Ward. Betty deu meia volta e caminhou em direção ao corredor enquanto Mary observava. Betty bateu na porta umas 3 vezes antes que Joanne abrisse. Pois não, Betty? Tem uma senhora na loja chamada Mary buscando a Sra. Edith. Edith descansava em sua cadeira de balanço. Cerrou os olhos para ver Betty melhor. O que quer? Mandei dizer que não vou atender a ninguém. Ela disse que não veio procurar atendimento, Sra. Edith. Disse que veio por parte do Sr. Jonathan. Jonathan Ward. Edith levantou-se em um instante, apesar da visível debilidade, de Jonathan. Quem será essa tal? O que quer aqui? Por certo me descobriram. Vieram atrás de mim.
Cale-se. Joane, não diga asneiras. O que eu digo, senhora Edith? Irei ver do que se trata. Se pensam que vão me intimidar, estão enganados. Edith vestiu seu chale e se benzeu diante do altar. Você fique aí onde está, ouviu-me? Edith saiu com Betty, deixando Joane só, imaginando quem seria Mary e qual seria o motivo da visita. Em alguns minutos, Edith e Betty cruzavam o corredor. Ao ver Mary, Edith deu um salto para trás, instintivamente. Mary notou a reação inesperada. Edith não conseguia falar. Estava em choque. Mary era a mulher que a visitara em desdobramento. Não tinha dúvidas. Como vai, Edith? Surpresa em me ver novamente. Betty, nos deixe a sós. A moça obedeceu. Não me convida para entrar. Quem é você? Edith estava visivelmente abalada. Os olhos de Mary a intimidavam, ainda que Edith se esforçasse muito para não sucumbir a eles. Sou Mary, uma amiga da família Ward. Gostaria de saber até quando pretende manter Nancy na situação deplorável em que está, sem tomar qualquer providência. O que sabe de Nancy? Pelo que posso perceber, bem mais que você. Não sabe o que fala. Como pode dormir à noite sabendo que é conivente com tudo o que está acontecendo à sua filha? De minha filha cuido eu. Se é só isso, não há mais nada o que fazer aqui. Inesperadamente, Joane surgiu, algo emocionada, interrompendo a fala de Edith. Esta senhora tem razão, mãe. Esta situação não pode continuar da maneira que está. Entre agora, Joane. Agora. Ouviu-me? Mary juntava as últimas peças do quebra-cabeças. Olá, Joane. Edith tentou segurar o braço de Joane e forçá-la a entrar, sem sucesso. Estava fraco o bastante para não investir em uma segunda tentativa. Deixe-me, mãe. A senhora sabe que não pode fazer nada por Nancy, a não ser torturá-la ainda mais. Joane, eu e você, nós podemos ajudar a sua irmã e precisamos fazê-lo. Isto é uma armadilha, não percebe, Joane? Afaste-se de minhas filhas, senhora Mary. Elas pertencem a mim. É uma pena que veja nas pessoas nada mais que seu reflexo doentio, Edith. Mary usou um tom baixo e grave. Vá embora daqui, eu chamarei a polícia. Vá embora. Mary se aproximou de Joane, sob o olhar atônito de Edith. Você tem muitos talentos, Joane. Posso vê-los daqui. Use-os para o bem. Quando estiver seguro em falar comigo, virei ao seu encontro. Ajude-me a libertar sua irmã. Mary deu as costas e saiu da loja, deixando Joane em prantos e Edith, enfurecida. Maldita hora que a trouxe comigo, Joane. É uma molenga inútil. Desde o começo fez tudo errado e agora isso. Não percebe que estamos afundando cada vez mais nesse ódio sem fim, mãe? O que pensa? Que vai tirar dinheiro deles. Eles conseguirão o que querem e lhe virarão as costas. É o que gente como eles fazem. Eu me arrependo do dia em que resolvi fazer algum mal à senhora Laura. Ela tratava-me tão bem. Está se ouvindo, sua idiota? Essa gente matou sua irmã. Laura não tem nada a ver com isso. E agora vejo que nem mesmo o Sr. Jonathan. Nancy tirou a própria vida, mãe. E talvez já estivesse doente por dentro há muito tempo, por isso quis vir para Nova York com o papai. Porque não aguentava mais seus desatinos. Você é uma ingrata. Sempre fui uma boa mãe. Veja onde estou. Saí de Nova Orleans por Nancy. Que outra mãe faria isso? Sempre quis fazer tudo do seu jeito, mãe. Sempre nos manipulou.
Estava esperando que Nancy pedisse ajuda desde o dia em que ela saiu de casa. Lembro-me bem de suas palavras. Vá lá, vá atrás do dinheiro dos Ward. Vá se juntar a quem fez e faz tanto mal à sua família. Olhe para mim, não tenho forças nem mesmo para acender uma vela. Essa tal Mary é a responsável por isso. Talvez esteja certa, mãe. Talvez Mary esteja lhe causando tudo isso. E ainda assim pense em se juntar a essa gente. Mary pode ter aberto a porta, mas o que vê depois dela é merecimento seu. Johnny voltou para o seu quarto, enxugando o rosto molhado de lágrimas. Edith buscou com urgência uma cadeira para se sentar. Estava com a respiração ofegante e as mãos trêmulas. Filha ingrata. Sem caráter. Vê-me. Laura cuidava do jardim ao lado de Sam, quando Mary regressou a casa. Viu ali o momento propício para conversar com Laura, entre as flores, em um dia de céu azul, onde todas as energias elevadas estariam a seu favor. Este é sem dúvida o jardim mais bem cuidado de Nova York. Laura virou-se e sorriu com a surpresa. Bom dia, Mary. Sam entendeu que precisava deixá-las a sós. Senhora Laura, vou providenciar a mistura para regarmos as tulipas mais tarde. Obrigada, Sam. Podemos nos sentar um pouco, Laura? Prefere entrar? Não. Aqui está perfeito. Laura buscou o banco mais próximo e acomodou-se ao lado de Mary. Já aprendi a decifrar seu semblante, Mary. Por que diz isso? Consigo perceber quando quer falar algo delicado ou difícil de ser dito. Mary sorriu. É verdade, já me conhece bem. Laura suspirou lenta e profundamente. Sou todo ouvidos. Laura, agora que seus problemas estão perto de terminar, é importante que tente tomar certa distância deles para que os veja da maneira correta, em outras palavras, que os veja como eles de fato são. Quando tudo começou, foi alvejada por informações por vezes assustadoras, intimidadoras, de certa forma. É natural que mantivesse o foco em sua proteção. Mais natural ainda que visse Nancy como sua inimiga, já que seu objetivo era atormentá-lo bastante para vê-la afastar-se de seu marido. E o que parecia ser um problema, na verdade revelou-se em dois, já que Edith era a peça fundamental para que os planos de Nancy tomassem forma. Minha mãe sempre disse que lidar com os mortos era mais fácil que lidar com os vivos. E eu nunca discordei. Parar Edith, a meu ver, sempre foi imperativo para sua melhora. E eu estava certa. Seu cruzamento está desfeito e sua força foi cortada, mas ainda temos o segundo problema, Nancy. E acha que esse problema seja mais difícil de ser resolvido? Eu até poderia fazer um ritual para libertar seu espírito das amarras deste mundo e isso seguramente lhe afastaria por algum tempo, mas a solução pode ser bem mais simples que um conjuro e bem mais eficiente. Não entendo o que quer dizer. Nancy precisa de ajuda, não de um feitiço. Continuo sem entender. Como lhes disse há alguns dias, quando tive a visão no sótão, pude sentir a dor de Nancy como se fosse minha dor. Foi como se sua história passasse por mim, como o vento. Toda a tristeza de sua infância, os maus tratos que sofreu, a falta de amor. Tudo isso dentro de um coração exposto e suscetível, entregue a uma mulher repleta de falhas morais muito graves. Sua mãe. Sim, sua mãe. Acredita que Nancy ainda esteja obstinada em perseguir-me. As emanações de Nancy já não podem lhe afetar como antes. Você está protegido e não somente pelos amuletos e banhos, mas porque já sabe controlar seus pensamentos e emoções. Porém, creio que agora que está livre da influência de sua mãe, Nancy não terá a mesma obstinação em persegui-la. Então está acabado, é isso? Para você, creio que sim. Laura suspirou profundamente.
Sinto-me saindo de um longo pesadelo, Mary. Um longo pesadelo. Estive na loja de Edith hoje de manhã. Falou com ela. Sim. Quis mostrar-lhe que existo de fato e que sei de Nancy. E qual foi sua reação? Está fraca, desequilibrada. Nada do que disse é relevante, mas um fato ocorreu que vale a pena ser mencionado. E o que aconteceu? Joane estava lá. Com Edith. Sim. Estávamos certas então. Sempre houve dedo desta senhora na história de Joane. É um pouco mais que isso, Laura. O que quer dizer? Joane e Nancy são irmãs. Laura se levantou instantaneamente. Estava cercada. Estava cercada o tempo todo. Laura, acalme-se. Você é absolutamente capaz de lidar com isso. Mary usou um tom firme. Agora sente-se e respire. Laura obedeceu. Sentou-se e respirou profundamente. O que Joane lhe disse? Joane não é feita do mesmo material que Edith. É tão vítima das influências da mãe quanto Nancy. Está arrependida do mal que ajudou a lhe causar. Esteja certa. Se está arrependida de fato, que pegue sua mãe e volte para Nova Orleans. É o mínimo que podem fazer. Joane ainda pensa que não tem forças para enfrentar a mãe. E não há nada que possa ser feito para afastá-las daqui. Tudo o que se podia fazer, foi feito. Edith, Nancy ou Joane não mais lhe farão mal. Apenas quero que reflita sobre a situação de Nancy e Joane. Abra seu coração para entendê-las, por mais difícil que possa parecer. Creio que ainda necessito algum tempo, Mary. É natural. Apenas não se descuide da parte que lhe compete. Onde imperam bons pensamentos, Deus prospera. E ninguém passa por ele. Pode ter certeza. Laura ainda estava atordoada com a notícia, embora tenha logrado manter-se equilibrada o suficiente. Apenas pense, nada acontece por acaso, Laura. Estamos em um mundo em que falhas morais imperam e não é por acaso. Elas são escândalo necessário. Se refere à fala de Jesus, não é? Ainda me lembro das aulas de catecismo. Lembra-se destas palavras? Creio que sim, o escândalo é necessário. Mas ai daquele que o provocar. O escândalo são as contrariedades, os tormentos, sim. Eles são necessários. Sem eles, jamais sairíamos do lugar. O escândalo lhe tirou da sua zona de conforto, Laura. A pergunta é, por que lhe foi necessário no seu caso? O que ele veio lhe ensinar? Será que sofreu em vão? Não tenho essa resposta. Busque por ela. Aproveite a paz dos seus dias para refletir sobre isso. E quanto àqueles que praticam o mal, ainda que ele seja necessário. Ai daquele que o provocar. Lembra-se. A cada um segundo as suas obras, Laura. Olhe para si mesmo e não se preocupe com a justiça. Mary acarinhou os cabelos de Laura e o deixou sozinha com seus pensamentos. Talvez Mary estivesse falando de perdão, algo que ainda não conseguia reconhecer em seu coração. Laura percebeu que uma nova batalha começava a se desenhar em seu íntimo. Sua mente a entendia, mas seu coração não a aceitava. E mais, via-se profundamente incomodada com a preocupação de Jonathan em relação ao estado de Nancy. Não podia enganar-se. Como pode sentir ciúmes de uma mulher morta? Sabia que Jonathan a amava, porque isso não lhe bastava. Nem mesmo o aroma das flores fez com que Laura encontrasse algo de paz em seu coração. Agora não era mais uma vítima indefesa, mas alguém que enxergava em si mesma abismos profundos e questionáveis. Capítulo 24. Naquele mesmo dia,
Todos na casa já sabiam do paradeiro de Joane e de sua ligação com Nancy. Mary pediu que não incentivassem Laura a nutrir qualquer sentimento de animosidade em relação a Joane, o que foi prontamente compreendido. Thomas jantaria na mansão, o que deixou Lucy especialmente feliz. Laura, o que achas se eu usar minha saia quadriculada, aquele que pensei haver perdido, lembra-se? Laura estava com o pensamento longe e não se deu conta da indagação de Lucy. Laura. Lhe fiz uma pergunta. Desculpe-me, Lucy. Estava distraída. Sim, estou vendo. Espero que não esteja pensando em Nancy. Lembre-se do que Mary disse. Conexões, Laura, conexões. Não se preocupe, Lucy. Vamos, o que queria dizer? Queria sua opinião sobre o que usar hoje à noite. Thomas vem jantar conosco, espero que não tenha esquecido. É claro que não esqueci. Aliás, Jonathan o tem elogiado muito. Disse que Thomas é muito inteligente e esforçado. Lhe dará novas responsabilidades e um aumento em breve, mas não comente nada com ele. Não imagina como tal notícia me deixa feliz. Logo já poderá casar-se e viver apenas com o salário de Thomas. Conseguirá renunciar a seus luxos, senhorita. Laura usou certo tom de ironia. Sabe que sim, mas não vejo razão para tal renúncia. Desde que Thomas tenha seu emprego, que mal há em usufruirmos de meu dinheiro. Crê mesmo que seu modo de pensar seja algo comum aqui na América, não é, Lucy? Thomas não é como os demais. Sei que pensa diferente. O conhece melhor que eu. Deve saber o que diz. Vamos subir e experimentar algumas roupas e deixemos a conversa para depois. Laura aceitou prontamente. Precisava de uma distração fugaz para lhe manter longe de seus pensamentos. Nos fundos da loja de flores, Edith andava de um lado ao outro no pequeno cômodo da casa improvisada. Joane observava a cena em silêncio. A tal Mary deve ser uma sacerdotisa. Deve ser a mesma que fez um feitiço para Nancy nos deixar em Nova Orleans. Essa mulher deve perseguir-me há muito tempo. Como nunca me dei conta. Lembra-se de quando vivíamos próximo ao Mississippi, e que tivemos que deixar a casa da vila e nos mudarmos para outro bairro. Tanta confusão que nem sei ao menos como tudo começou. Ali já devia ter o dedo dela. Tivemos que nos mudar porque descobriram que a senhora fazia abortos sem autorização para tal. E quem pensa que me denunciou? Quem teria coragem? Todos ali me conheciam muito bem. Tinham medo de mim. Sabe bem disso. Como poderia esquecer, mãe? Essa mulher tirou seu pai de casa e tirou Nancy também. Mary nem mesmo lhe conhecia nessa época. Como pode dizer tanta insanidade? Edith ignorou Joane e continuou com seu raciocínio. A infeliz levou Nancy de casa. Minha garotinha. Eu tinha tantos planos para ela. E agora, mãe, quais são seus planos para Nancy? Agora terei que recuar com nossos planos, não há outro jeito. Noite passada sonhei com Nancy novamente, a senhora sabia. Como posso saber se não me conta nada? Quer saber onde sua filha estava? Os olhos de Joane se encheram d'água. Sua filha estava em lugar fedido, cheio de torturadores ao seu redor. Mentira. Fala isso para me ferir. Não, mãe, Nancy não consegue mais se aproximar de Laura, nem mesmo de Jonathan. E não consegue ficar aqui porque, por incrível que pareça, sofre ainda mais. Se continuar falando estas coisas, terei que castigá-la como antigamente, ouviu bem? Não me force a fazer isso. Eu te amo, mas terei que te machucar para que volte a ter o juízo no lugar. Está fora de si. Cada dia mais fora de si.
deve ser as maldades que fez na vida cobrando seu preço. Edith se aproximou e bateu no rosto de Johnny com força. O único mal que fiz foi a mim mesma, me tornando mãe de vocês. Agora estou aqui, pagando o preço por amá-las demais e esquecer de mim mesma. Edith se sentou e começou a chorar. Maldita foi a hora. Maldita foi a hora. Devia ter arrancado vocês de mim. Fiz isso tantas vezes, porque deixei que viessem a esse mundo. Por quê? Johnny deixou o quarto sem olhar para trás. Andou pelas ruas sem destino, lembrando-se de como havia sido complacente com o comportamento de sua mãe. Como sempre, sentia-se culpada por odiá-la. Já havia se acostumado a sentir-se daquele jeito, mas desta vez, não pensava só em si mesma. O jantar organizadas por Lucy havia começado em clima de harmonia entre os presentes. Lucy fez questão que Ina se sentasse à mesa e o pedido teve que ser reforçado por Laura para que fosse aceito. Jonathan aproveitou a ocasião para fazer um importante comunicado. Todos sabem que todas as decisões acerca das diligências desta casa são tomadas por minha esposa. Entretanto, especialmente hoje, tomo a liberdade de anunciar uma mudança antes de consultá-la. Laura manteve os olhos curiosos em Jonathan, que prosseguiu, e faço isso, certo de que terei seu apoio. Bem, já solicitei a Charles que busque uma ajudante para os afazeres da casa. A contratada assumirá as funções de Ina, que tão logo possa desincumbir-se de passar-lhe as devidas instruções, possa assumir o cargo de governanta, onde supervisionará o trabalho dos demais empregados. E claro, será bem remunerada por isso. Laura sorriu satisfeita e Ina não disfarçou seu contentamento. Senhor Jonathan, de fato me faltam palavras. Muito obrigada pela consideração que sempre tiveram comigo. E eu lhe agradeço toda a sua fidelidade para com minha esposa, seu cuidado e sua dedicação. E mais, a partir de hoje, fará refeição conosco. Senhor, não é necessário. Laura tomou a palavra. Sim, é necessário, Ina. Assim como meu marido, faço questão. Ina agradeceu emocionada. Mary levantou a taça de vinho e propôs um brinde, ao Sr. Thomas e à senhorita Ina, que se juntam a esta linda família, tornando-a ainda mais forte e feliz. As taças se tocaram enquanto Laura agradecia a Jonathan através de um olhar afetuoso e comovido. Você também faz parte desta família, Mary. Não pense que se livrará de nós tão facilmente. Faço minhas as palavras de Lucy, Jonathan complementou. Pois já deve ir se acostumando à minha ausência. Laura já não necessita de meus cuidados. Se aproxima a hora de uma despedida repleta de alegria para mim, não por deixar vocês, a quem me afeiçoei deveras, mas sim pelo êxito de nossos esforços. Creio que preciso de um tempo para me acostumar com a ideia de sua ausência, Mary. Mary sabia bem a que Laura se referia. Nancy ainda era uma questão difícil de ser resolvida. Vamos ver como as coisas caminham, Laura. Além do mais, podem me visitar em Nova Orleans algum dia. Sr. Thomas conhece bem o caminho. Para mim será motivo de grande alegria voltar a Nova Orleans, Sra. Laura. Thomas terminou a frase e olhou para Lucy, que sorriu discretamente. Após o jantar, todos conversavam na sala de estar enquanto degustavam uma garrafa de licor. Mary contava um pouco da história de sua avó, sobre o fim do seu primeiro casamento e da necessidade que passou até começar a trabalhar como cabeleireira para cobrir as despesas da casa. Falou de como ela conheceu seu segundo marido, o seu avô. Contou dos rituais que sua avó fazia na Praça do Congo e de como era respeitada por quase toda a sociedade de Nova Orleans. Jonathan se viu envolvido naquela história peculiar. Uma mulher simples, filha de uma escrava livre com um político rico que se tornou referência para uma cidade inteira.
Você ou sua mãe estiveram com sua avó depois que ela se foi? Sim, muitas vezes. A verdade é que minha avó nunca partiu de fato. Ainda trabalha neste mundo. Sua missão não acabou com a morte do corpo. Por isso algumas pessoas juram que já viram Mary Laveau depois de sua morte. Não estavam mentindo. Sr. Thomas, algumas pessoas de fato falam a verdade. Outras apenas querem manter viva a lenda de Mary Laveau. E nunca pensou em ter sua própria família? Nunca pensou em se casar, ter filhos? Jamais tive tais inclinações, Laura. Nunca me vi fazendo outra coisa a não ser seguir com o legado que minha mãe deixou. Bem, creio que já falei demasiado. Guardarei mais histórias para quando me visitarem em minha casa, está bem? Por mim a ouviria por toda a noite. Dormiria rapidamente, Laura, isso é oposto. Não me dei conta do adiantar das horas. Amanhã tenho uma reunião e preciso estar cedo no escritório. Continuem a desfrutar do licor. Desejo a todos uma excelente noite. Lhe acompanho, meu amor. Boa noite a todos. Jonathan e Laura deram-se as mãos. Antes de deixarem a sala, Jonathan dirigiu-se a Mary mais uma vez. É uma honra tê-la conosco, Sra. Laveau. Eu lhe digo o mesmo, Sr. Jonathan. Lucy e Mary ajudavam-na a recolher as taças quando Sam entrou na sala apressado. Com licença, desculpe incomodar, mas temos um problema. Do que se trata, Sam? Senhorita Lucy, suponho que o senhor e a senhora já estejam recolhidos. Sim, estão. O que houve? Recebi ordens de não permitir a entrada de Joane nesta casa, mas ela insiste em falar com a senhora Mary. Joane está aqui agora. Sim, Uina. E seu estado é deplorável. Parece que ficou perambulando pelas ruas o dia todo. Irei falar com ela. Quem está aí? Laura desceu as escadas. Mary tomou a frente da situação. Joane está à minha procura. Não se preocupe, Laura. Eu irei falar com ela. Mary não precisou dizer mais nada. Faça entrar, Sam. Sam obedeceu. Mary se levantou para esperar sua visita. Acalme-se, Laura. Deixe que Mary conduza a situação. Lucy trouxe Laura calmamente para o sofá. Sente-se aqui. Após alguns segundos, Joane passava pela porta da sala. Desta vez, não se sentiu mal. Estava suja e visivelmente abatida. Sam a acompanhava, me chamem se for preciso. Obrigada, Sam. Mary acomodou Joane em uma das poltronas. Aceita um copo de água? Não, senhora. Obrigada. Fico feliz que tenha vindo, Joane. Quer dizer que levou em conta o que eu lhe disse? Sim, senhora. Ouvi cada palavra. Não suporto mais ser conivente com tudo isso. Não sei se é correto o que estou fazendo, mas é o que meu coração manda que eu faça. Estamos do seu lado, Joane. Acalme o seu coração. Thomas, Lucy, Uina e Laura olhavam a cena espantados. Joane havia emagrecido de forma assombrosa. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Constrangida, Joane olhou para a antiga patroa. Senhora Laura, peço perdão pelo mal que lhe fiz. Laura se esforçou para manter-se neutra. De que mal fala exatamente, Joane? Fiz tudo o que minha mãe me pediu que fizesse, sem questionar. Tudo. Entreguei a ela seus fios de cabelo que tirei de sua escova, partes de sua roupa, até mesmo o resto da água dos seus banhos. Coloquei ervas em sua comida. Preparei seu leite todas as manhãs com uma mistura feita por ela. Qual era o objetivo, Joane?
Queria matar-me. Nesse momento, Lucy segurou as mãos da prima com mais força. Não, senhora. Desestabilizá-la, enfraquecê-la, deixá-la suscetível. Eu quase enlouqueci. Tem consciência disso? Sim, senhora Laura. Eu tenho. Não imagina o quanto lamento por minhas decisões. Espero que me perdoe algum dia. As lágrimas de Joane corriam por seu rosto esquálido. Não cabe a mim lhe perdoar. O que veio fazer aqui? Vim falar com a senhora Mary. Tenho tido pesadelos horrendos com Nancy, ouço seus gemidos às vezes. Ela precisa de ajuda e sei que a senhora Mary pode ajudá-la. Acalme-se, beba um copo de água. Mary colocou o copo nas mãos trêmulas de Joane. Por que você e sua mãe vieram para Nova Orleans? Lucy tentava manter o tom da conversa equilibrado, na medida do possível. Nancy mandou uma carta para minha mãe. Estava desesperada. O suficiente a ponto de pedir-lhe ajuda. Por que diz isso? Nancy sempre quis sair de casa, não suportava a vida que levávamos. E que tipo de vida levavam? Lucy prosseguiu com a interrogação. Vivíamos presas em casa, trabalhando e trabalhando, nada mais. Trabalhávamos em casa, trabalhávamos para suas clientes. Que tipo de clientes? Minha mãe fazia feitiços de todos os tipos, amarrações e vingança na sua maior parte. Seus clientes eram seletos. Quando ela descobriu que eu recebia espíritos, passou a usar-me para que seus clientes se comunicassem com seus entes mortos. Ganhava muito dinheiro com isso. Aquilo me enfraquecia tanto, mas ela dizia que era para meu bem. Que me purificava. Nancy era obrigada a limpar os bichos que matava. Vomitava todos os dias. Não podíamos ter amigos. Ninguém era bom o suficiente para nós. Não íamos à escola, ela dizia que não conseguiríamos aprender. O filho de uma de suas clientes mais assíduas nos ensinou a ler, escrever, fazer contas. Nos contava histórias. Era um menino bom. Gostava de Nancy. Crescemos e ele ainda se sentava conosco para nos ensinar coisas. Ele era nossa ponte com o mundo do lado de fora. Ethan, jamais esquecerei seu nome. Um dia pediu para namorar Nancy e foi escorraçado por nossa mãe. Nunca mais o vimos. Mas sabe o que é pior de tudo isso? É que acreditávamos que ela era boa para nós. Que fazia tudo isso para nos defender. E seu pai? Não fazia nada para ajudar vocês? Meu pai já não ficava mais em casa. Quando ele ia nos visitar, ela o maltratava, começava uma briga qualquer. Tudo para que ele não se demorasse conosco. E ela sempre conseguia. Papai sempre desistia de nós para ter um pouco paz. Nancy dizia que ele tinha medo dela por qualquer razão que jamais soubemos. Crescemos assim. Reféns em nossa própria casa. Quando Nancy decidiu fugir, Thomas tomou a palavra. Nancy já tinha 17 anos e eu 15, quando meu pai nos disse que se mudaria para Nova York. Nancy não pensou duas vezes. Ela quis que eu viesse com ela, mas não tive coragem. Minha mãe quase enlouqueceu. Disse que Nancy voltaria implorando sua ajuda de joelhos. Bem, Nancy nunca voltou, mas buscou sua ajuda. De algum modo a profecia se cumpriu. Então logo que recebeu a carta, sua mãe decidiu vir. Sim, senhorita. Em uma semana vendeu a casa e tudo o que havia dentro. Assim que chegamos, ficamos na casa de uma amiga de Nancy, mas logo compramos a loja de flores. Minha mãe achou que poderia fazer novos clientes e atendê-los lá. E assim foi feito. Quando meu pai soube que minha mãe estava em Nova York,
voltou para Nova Orleans. Segundo ele, já não estava feliz aqui. Nancy entregou a casa onde moravam e veio morar conosco. E então, Edith começou a agir para ajudar Nancy com Jonathan, certo? Minha mãe nunca quis ajudar Nancy com o Sr. Jonathan. Ela estava feliz em ter Nancy de volta. Éramos nós três novamente, como antes. Ela nunca quis que namorássemos, que nos casássemos. Queria que vivêssemos para ela, do jeito dela, é claro. Nancy não sabia disso. Nancy acreditava que desta vez, sua vontade seria respeitada. Por um tempo eu também achei que nossa mãe de fato queria ajudá-la a melhorar as coisas com o Sr. Jonathan. Até o dia que encontrei os nomes do Sr. Jonathan e de Nancy em uma mistura com óleo de rícino entre outras coisas. Sabia que aquilo não era para unir. Lhe perguntei e ela disse que só queria a felicidade de Nancy. Que Sr. Jonathan não era um bom homem como ela imaginava. Mais uma vez eu acreditei. Claro que a situação entre eles piorou muito, até que o Sr. Jonathan rompeu com minha irmã. Minha mãe havia conseguido o que queria, ter Nancy de volta, mas minha irmã não ficou conosco por muito tempo. Tirou a própria vida, teve a coragem de tirar a própria vida. Johnny se entregou a um choro copioso. Mary sentou-se ao seu lado para ampará-la. Respire, Johnny. Respire fundo e tente se acalmar. Para todos os problemas existe uma solução. Nancy amava o Sr. Jonathan e morreu acreditando que minha mãe a ajudava. Ainda pensa assim. Está tão perdida. Entrou nessa casa não tão logo Nancy morreu. Laura mantinha o tom sério. 2 semanas depois. Como sabia que precisavam de cozinheira. Assim que chegamos, minha mãe fez amizade com a Sra. Cruz, a antiga cozinheira dos Ward. Sempre lhe convidava para um chá ou um café e no momento certo, cuidou para que um ingrediente a mais fizesse parte de seu bolo, ou de sua bebida, causando-lhe ainda mais problemas em seu fígado já doente. Por Deus! Ana, uma cliente de minha mãe, me concedeu uma boa carta de referência em troca de alguns truques. Tudo muito bem pensado. Uina acrescentou. Não é possível que nem mesmo a morte da filha tenha mudado o modo de agir desta senhora. Thomas não conseguiu conter sua opinião. A morte de minha irmã só aumentou ainda mais a insanidade de minha mãe. Ela fez um conjuro para manter Nancy por aqui. Ela fazia contato com minha irmã todos os dias. Nancy estava desorientada a ponto de acreditar que ainda estava no corpo. Nancy ficava com vocês todo o tempo. Não, senhorita Lucy, mas não a perdíamos de vista. E para onde ela ia quando não estava com vocês? Minha mãe dizia que Nancy sempre estava conosco, mas eu sabia que não era verdade. Eu conseguia sentir sua presença, sabia quando estava perto, mesmo quando não se comunicava. Eu nunca perguntei por onde Nancy andava quando não estava lá. Acho que tinha medo da resposta. Por certo estava inconsciente. Tais conjuros não permitem que o espírito vá para longe. Essa permanência em um mundo com energias tão densas a enfraquecia a ponto de lhe tirar os sentidos. Mary esclareceu a questão. Nancy se tornou uma prisioneira de sua mãe, seria isso? Seria isso, Sr. Thomas. Nancy não se lembrava do que havia feito. Sim, senhorita. Mas estava muito confusa. Acreditava que talvez tivesse recebido uma segunda chance. Depois de alguns meses, soubemos que o Sr. Jonathan iria se casar. Nancy se deixou levar pelas sugestões de nossa mãe, que viu mais uma oportunidade de mantê-la entre nós, provocando o sentimento de vingança em relação à Sra. Laura. Então quando Nancy e eu conversamos, ela imaginava-se ainda fazer parte deste mundo. Sim, Sra. Laura. Mary, como isso é possível?
Então não notava que nem todos haviam. Laura, nosso princípio inteligente não está no corpo que abandonamos quando desencarnamos. Não somos o corpo. É natural a perturbação que os espíritos experimentam ao se desligarem desta vida. Se há certo equilíbrio e temperança, bons sentimentos e pouca ou quase nenhuma corrente que o prenda ao que aqui foi deixado, essa perturbação é breve. É como quando acontece algumas vezes quando despertamos no meio da noite e ao olharmos ao redor, não sabemos onde estamos. Por alguns segundos nos sentimos soltos no tempo e no espaço, mas logo recobramos a consciência e nos encontramos, se assim posso dizer. Porém, quando o desencarne acontece em razão de uma ação consequente da dor e do desespero, a confusão pode durar por muito tempo, anos talvez. Quando Nancy falou com você, quando espreitava esta casa noite e dia, quando falava com Edith ou Joane, estava certa de que ainda fazia parte deste mundo. De uns tempos para cá, a situação de Nancy piorou demais, Sra. Mary. Tem sentido dores e está mais perdida a cada dia. Não entendo. Parece que minha mãe não está mais conseguindo influenciá-la e depois que ela teve uma visão com a senhora, parece que sua força com Nancy diminuiu ainda mais. Se minha mãe está perdendo o controle sobre Nancy, minha irmã não deveria estar melhorando. Sem a influência de sua mãe, Nancy começa a se dar conta de sua realidade. Isso é bom. É o começo do despertar. Porém, o que ela começou a ver tão logo abriu os olhos, foi o que ela mesma desenhou para si. E sabemos que não foi bom. Agora sua psique começa a desenhar suas impressões em seu corpo sutil. As dores no estômago e garganta acusam a ação maléfica do veneno ingerido. Nancy agora sabe que não pertence mais a esse mundo. Quanto maior a lucidez, mais atrozes costumam ser os sofrimentos relacionados ao arrependimento e à culpa. Não seria melhor que minha irmã permanecesse iludida com sua situação? Sofreria bem menos. Essa é a saída mais fácil e é a que a maioria das pessoas buscam. Vivos ou mortos. Acordar para a realidade pode ser doloroso, Joane, mas cedo ou tarde os olhos precisam se abrir. Será que Edith tem consciência do que fez? Uina trazia a voz embargada. Não tem nenhuma consciência, Uina. Infelizmente. Lembra-se sobre o que disse sobre obsessão? Sim. Lembro-me, Mary. Pois então, neste caso, Edith obsediava Nancy, que por sua vez, obsediava Laura. É de fato difícil de entender. Um vivo obsediando um morto. Bem, não gosto de usar a palavra morto, mas, sim, Uina. Um encarnado obsediando um desencarnado. E existe também encarnado obsediando encarnados. Aliás, diante de nós temos um caso clássico, uma mãe que obsedia seus filhos. Por Deus, Mary. Ao menos Nancy despertou desta insanidade. Que despertar doloroso. Ajude minha irmã a se libertar, Sra. Mary. Eu lhe imploro. O choro aflito de Joane comoveu a todos. Laura era mais arredia, mas ainda assim, sentia uma angústia sem precedentes diante do peso da dor de Joane, facilmente captada por ela. Mary abraçou Joane, tentando lhe transmitir algo de refrigério. O silêncio do momento foi interrompido com a voz de Jonathan. O que está vendo? O que todos fazem acordados ainda? Ao se aproximar, Jonathan notou a presença da antiga funcionária, Joane. Mary sabia que a presença de Jonathan seria determinante na condução dos fatos. Jonathan estava impactado com a aparência de Joane. Alguém pode me dar uma explicação? Terá sua explicação, Sr. Jonathan. Peço que se sente, por favor. Jonathan se sentou ao lado de Laura como Mary lhe pediu. Capítulo 25.
Mary contou tudo o que Joanne havia dito até aquele momento, deixando Jonathan profundamente impactado, porém, um pouco mais à vontade, já que estava ciente da situação.